Amém. A paz do Senhor Jesus, irmãos. Amém. Glória a Jesus. O Espírito Santo abençoe a todos. Poder e graça. E os irmãos que não puderam vir também. Vamos orar e o Espírito Santo vai nos abençoar mais uma vez, revelando a palavra em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus, Senhor e Salvador das nossas vidas, te glorificamos, te bendizemos, te exaltamos e declaramos o nome de Jesus sobre as nossas vidas, sobre a nossa casa, sobre a tua igreja. O Senhor tem todo o poder, a autoridade. Toma posse de nós, Senhor Jesus, do nosso pensamento, dos nossos desejos, vontades. Toma posse, Senhor Jesus, do nosso corpo e de tudo aquilo que nós temos. E usa, Senhor Jesus, conforme a tua vontade, boa, perfeita e agradável. Hoje, Senhor Jesus, fomos abençoados mais uma vez por estarmos diante do Senhor, junto da tua igreja. Queremos nessa noite, Senhor Jesus, como sempre, ouvir a sua voz, os seus conselhos e sermos edificados, Senhor Jesus, no entendimento, no discernimento. Queremos, Senhor Jesus Cristo, ser aperfeiçoados pela sua palavra, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Nós cremos no Senhor e queremos, Senhor Jesus, a nossa fé avivada, fortalecida, multiplicada a cada dia, Senhor. Então nos ajuda, nos ajudando a pregar e nos ajudando a receber o conselho, que nós possamos meditar em todo o conselho de Deus, não somente agora, mas que nós possamos levar e guardar dentro do nosso coração, para que nós não sejamos roubados e para que no dia da angústia e da luta seja para nós como tua armadura, para que nós possamos, Senhor Jesus, vencer todos os combates. Agradecemos, pedimos todas as coisas, em nome de Jesus, o único e verdadeiro Deus. Amém. Amém, irmãos? Glória a Jesus. Abram em Efésios, capítulo 1. Nós vamos falar de uma pessoa muito especial, Jesus Cristo. A palavra que se fez carne e habitou entre nós. Capítulo 1 de Efésios, verso 3. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor da glória de sua graça, para a qual nos fez agradáveis a si no amado. Irmãos, esse texto aqui, minha Bíblia aqui está bem rabiscada, e esse aqui foi um texto que já me deixou em luta. Irmãos, eu não quero falar de luta, não quero falar de teologia, não, né? Mas esse texto aqui, depois a gente vai seguir com o tema da pregação. Ele fala algo que, se você interpretar o pé da letra, você pode entender errado, né? Dá a impressão que ele já, antes de que esse mundo aqui que nós vivemos hoje fosse criado, ele já tinha nos predestinado para ser adotado por Jesus Cristo. Então, se fosse assim, quer dizer que ele já tinha planejado tudo, a queda do homem. Isso é o que a teologia explica. Algumas linhas de teologia explicam que foi tudo vontade de Deus, que foi escrito por Deus, né? Que ele fez o homem cair, que ele fez tudo, né? Todo o mal vem dele também, né? E, na verdade, nós vemos muitas vezes no Novo Testamento, tratando do reino de Deus ou das moradas celestiais por século vindouro, mundo vindouro, não é? Então,
aqui ele fala a fundação do mundo, mas de que mundo? Não é? Então, veja, nós vamos ler um outro texto daqui a pouco, que vai falar sobre a criação do mundo material. Não é? Então, tem a criação do mundo material, mas tem aquilo que os irmãos vão entender nesse texto aqui, que vai ser falado. Os irmãos vão entender que ele nos predestinou, né? Vamos ler aqui de novo, ó, quer ver? Ó? Verso 4. Ó, como também ele nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor da glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado. Então, o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui para os irmãos Efésios, né? Os irmãos de Éfeso? Está dizendo que o Senhor Jesus nos preparou ainda nesse mundo para sermos agradáveis. Ele nos preparou ainda nesse mundo antes da fundação do mundo vindouro, antes da fundação daquilo que ele foi preparar para nós. Então ele nos preparou, ele nos predestinou para sermos santos. Ou seja, qual que é o que o Senhor Jesus espera da sua igreja? Santos, ainda nesse mundo, agradáveis a si em Jesus Cristo. Então o Pai, ele espera que nós sejamos agradáveis através de Cristo, através da palavra do Evangelho. Antes da fundação do mundo, nós somos filhos de Deus adotados. Não é? Então, ainda na natureza desse corpo, porém, praticando obras de justiça. Os irmãos entenderam? Então, irmãos, isso que é ser predestinado para a adoção de filhos, né? Por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor da glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si, no amado. Então, a graça de Deus ela é derramada, como está escrito no verso 3, não é? Bendito Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Então, nós recebemos bênçãos espirituais e não são algumas, são todas. Todas. Então, hoje, apesar de ainda estarmos nessa natureza humana, vivemos segundo a graça, o dom de Deus, o poder de Deus. Então, isso é que é grandioso. Seres caídos, né? A nossa carne, a nossa natureza humana de pecado está produzindo frutos para a honra e glória de Deus, sendo que Ele diz que nós somos agradáveis a si mesmo. O Pai diz, nós somos agradáveis em Jesus Cristo, a si mesmo no amado, né? Cadê? Verso 6, para louvor da glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado. Verso 7, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, que ele fez abundar para conosco em toda a sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão. Então ele está dizendo, não é, que aquilo que o Senhor Jesus pregou, revelou e aí transformou homens pecadores e condenados em homens e mulheres santos e justificados no seu sangue, como nós lemos aqui, que ele vai tornar a congregar em Cristo todas as coisas, só que lá no céu, né? Nesse mundo vindouro, né? De tornar a congregar em Cristo todas as coisas, verso 10, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Verso 11, nele, digo, em quem também fomos feitos herança. Então veja, como começamos o verso 11? Nele, digo, em quem também fomos feitos herança,
havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade, com o fim, com o propósito, com o objetivo, não é? De sermos como? Para louvor da sua glória. Quem? Nós, os que primeiro esperamos. Então, o cristão que conheceu Jesus Cristo, que creu em Jesus Cristo, que desceu nas águas do batismo, que confessa o nome de Jesus, ele vive para o propósito de ser para a honra e glória de Deus, para viver, manifestar o poder de Deus, o amor de Deus, a justiça de Deus, a incorrupção. Então, não existe essa conversinha da supergraça, né? Porque hipergraça, eles estão inventando cada nome, né? Então, a pessoa quer viver na prostituição, mas porque está escrito lá que onde abundou o pecado, superabundou a graça. E aí fica nesse texto, né? Não lê. Ficaremos no pecado, então permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? Não. Exclamação bem grande. Então não existe isso. Nesse momento, nessa vida, enquanto andamos em Jesus Cristo, andemos para a honra e glória de Deus. Essa tem que ser a nossa vida, o nosso objetivo. Porque para isso Deus nos chamou, nos predestinou, sermos agradáveis nele. Então, não somos agradáveis porque somos bons. Não somos agradáveis porque a gente é mais inteligente. A gente entendeu o Evangelho porque a gente é inteligente, então a gente é agradável, né? Ele escolheu um povo que tem um QI um pouquinho mais alto, entendeu? Foi por isso. Não foi por isso. Mas porque estamos nele, porque a palavra dele é eficaz na nossa vida. A palavra dele tem morada no meu coração, no seu coração. Muda seu jeito de pensar, converte as suas velhas manias em uma nova atitude, em Jesus Cristo. Por isso que é nele. As coisas acontecem em Jesus, através do poder dele, da palavra dele, do Espírito dele, do convencimento dele. Não é? Verso 13 de novo. Em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor, a garantia da nossa herança, para a redenção da possessão adquirida, para louvor da sua glória. Por isso, ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus Cristo, e o vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos e qual o sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder. Está vendo? Tudo é dele, é tudo pelo poder dele, tudo pelo poder de Jesus Cristo, não é? Toda a riqueza, sobreexcelente grandeza, poder, não é? Tudo através dele. Verso 20, que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e pondo-o à sua direita nos céus. Acima, então aqui é importante, acima de todo o principado e poder e potestade e domínio e de todo o nome que se nomeia, não só nesse século, mas também no vindouro. Então esse século é esse tempo. Não é? A gente fala século hoje, a gente conta 100 anos. Mas aqui significa esse tempo. O tempo de agora. Esse século é esse mundo. Esse mundo material. O século vindouro qual que é? É 100 anos depois? Não.
É 100 anos no céu? Não, século vindouro é reino dos céus, mundo espiritual, vida eterna, não é? Quando nós iremos habitar com Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo, ele tomou o mais alto lugar, não é? Nós vemos que lá em Apocalipse, né, fala sobre a queda do anjo, não é? O principado, a potestade, o poder que estava sobre os homens. Em Ezequiel também fala, né? Então, veja, o Senhor Jesus, quando ele ressuscita, ele diz, é-me dado todo o poder. Então, o príncipe desse século, como está escrito lá, que ele diz, né, se aproxima o príncipe desse século e nada tem. Então, esse mundo, esse século, esse tempo, tem um príncipe. Nada tem em Jesus Cristo. O Senhor Jesus tomou o mais alto lugar e não existe nome acima do nome de Jesus. Então, não existe maneira alguma de alguém dizer outro nome para se achegar a Deus. É o nome de Jesus. Não tem outro. Não tem atalho. Não existe uma forma de facilitar a sua vida. Não existe forma de você ser abençoado se não for pelo nome de Jesus. E ele nunca ensinou outro nome. Ele nunca... E não só ele não ensinou, como também não mandou ninguém ensinar. Ele disse lá em João, capítulo 14, não é? Disse assim, olha, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Vou preparar lugar. Se não fosse assim, eu teria dito, né? Vou preparar lugar. E quando eu for preparar lugar, voltarei outra vez, para que onde eu estiver estejais vós também. Ainda bem que vocês sabem o caminho. Vocês sabem para onde eu vou e sabem qual que é o caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a... Então Jesus é caminho, o Senhor Jesus é a verdade, então existe um caminho que não é verdadeiro, não é? Caminho, verdade e vida. E o Senhor Jesus é a própria vida. O Senhor Jesus também, ele é o próprio amor. Glória a Jesus. Por isso que, quando nós estamos nele, conseguimos praticar obras que são do próprio amor, que seria impossível nós praticarmos se não conhecêssemos Jesus. O mundo, de tanto ouvir falar de Jesus, não é, imita o amor de Jesus, ou tenta imitar o amor de Jesus, não é? Então, muitas pessoas falam da caridade, né? Até usam o nome caridade, que é uma palavra que é traduzida do amor de Deus, né? O amor de Deus é a caridade, o amor mais puro, né? É o amor de Deus, que é a caridade, né? Em algumas Bíblias aí está escrito caridade, né? Quando fala do amor de Deus. O mundo tenta se apropriar dessa caridade, desse amor, não é? Mas ele só existe naquele que conheceu Jesus e que crê em Jesus. Naquele que não busca os seus interesses. Então, essas obras, elas acontecem quando nós estamos em Jesus, estamos nele. Glória a Jesus Cristo. Vamos em Colossenses. Passa aí para frente um pouquinho. Antes de vocês chegarem lá em Colossenses, dá uma tropicada aí em Filipenses, no capítulo 2, no verso 13, só para a gente ler junto esse texto aqui. Capítulo 2 de Filipenses, verso 13. Vamos ler juntos? Filipenses capítulo 2, verso 13. Por quê? Deus, segundo a sua boa vontade. De novo. Porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa
Então, o Pai, ele tem uma boa vontade, o nosso Deus tem uma boa vontade, não é? E ele opera em todos nós o querer e o efetuar. O amor dele é que opera em você e em mim, em nós. Então, glória a Jesus. A obra de Jesus Cristo, ela já começa e ela já existe, né? Os frutos nessa vida, né? Ainda na carne, já produzimos frutos que são agradáveis. Por quê? Porque o querer e o efetuar vem dele. Porque estamos nele, né? Colossenses, capítulo 1, verso 9. Os irmãos vão perceber aqui, ó, o apóstolo Paulo falando com Colossenses. Tá vendo? O comecinho aqui da carta é um pouco parecido com Efésios. Ele fala da fé que os colossenses têm, que ele ficou sabendo, e ele está dando graças a Deus. E ele aproveita para levar entendimento para a igreja. Não é? E glória a Jesus que nós estamos recebendo a carta dele também. Né? Glória a Jesus. Ó, verso 9, Colossenses capítulo 1. Por esta razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade em toda a sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento, fortalecidos em todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a paciência e longanimidade, com gozo, dando graças ao Pai, que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz, no século vindouro, no mundo vindouro, no mundo futuro. Né? Verso 13, o qual nos tirou das potestades das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu. Então, o que é isso? Ele nos tirou do poder das trevas, ele nos tirou da mão dos anjos, ele nos arrancou daquilo que nos prendia no pecado e nos transportou para alguém que nos conduz, alguém que reina sobre nós. Então, se Jesus Cristo reina sobre você, se Jesus Cristo reina sobre mim, então logo ele é Senhor e eu sou servo, logo ele estabelece a sua doutrina, ele estabelece as suas leis, o seu mandamento, e eu acato. Não é? Então, o qual nos tirou do poder das trevas, né, da potestade, ou seja, o que é a potestade das trevas? Quer dizer que nós estávamos nas mãos de uma potestade, de alguém que era poderoso, só que ele era das trevas. Nós viemos das trevas, não é? E nos transportou para o reino do Filho do seu, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão. Então, em Jesus Cristo, aquilo que foi estabelecido lá atrás, né, desde Gênesis, lá do Jardim do Éden, foi dada aquela lei, olha, foram dadas leis ali. Né? Uma vez a gente trouxe um estudo aqui e falava sobre leis, e eu interpretei, né, que aquelas leis que foram dadas ali no Jardim do Éden eram leis orais ou informais, né, não tinha um documento que as descrevia, mas foi falado, olha, domine sobre os animais da terra, do ar, do mar, domine sobre peixes, sobre plantas, sobre tudo, as aves do céu. Olha, aqui o jardim, coma de tudo, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, essa, quando comer, morte. Né? Então, a partir desse momento, né, foi colocado ali também uma serpente astuta, foi criado ali todo um ambiente propício para queda e maldição, não é, de geração em geração. E isso tudo morre
e acaba quando Jesus Cristo nos resgata. Então, o poder das trevas, a potestade das trevas que dominava toda a raça humana, nos prendia nessa maldição da morte. E Jesus Cristo vem, como diz o texto, né? Verso 14. Vamos ler de novo aqui o 13. Ó. O qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu. Então, tinha uma lei que te prendia lá. Havia uma condenação, havia documentos, porque depois veio uma lei, e essa lei aumentou ainda mais o pecado, porque a nossa carne já tinha o prejuízo genético, né, que veio de lá do Gênesis. Então o homem aprendeu a pecar, a mentir, a ser cobiçoso, a ser vaidoso, soberbo, a ser homicida, homossexual, tudo que é de ruim, tudo que é de errado, ladrão, não é? Todas as maldições vieram de lá. E havia algo que endossava, tinha um poder. Então, o pai se submete, coloca a sua palavra em um homem, habita entre nós, ele vai e paga essa dívida. Ele pagou essa dívida, morrendo por todos os homens, não é? Derramando o seu sangue inocente, conforme a lei dizia, que haveria de morrer um cordeiro sem mancha, o primogênito, né? Então ele foi o primogênito que foi morto, o seu sangue foi derramado. E nós que estamos nele, então, verso 14, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão. Então, em Jesus Cristo, toda acusação se acaba. Jesus Cristo pagou sua dívida e você agora foi transportado para o reino dele. Você não está mais sendo reinado, você não está mais sendo conduzido. O seu Senhor não é mais o Senhor da maldição, da lei, das trevas, mas sim o reino de amor, né? Que é o que está escrito, a saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem, aí está falando de Jesus Cristo, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele, está vendo? Nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Então, tendo ele feito todas as coisas, visíveis e invisíveis, não é? Pelo seu grande amor, em algum momento, entregou, né, aos anjos, como está muito bem claro no Novo Testamento. Não é? Os anjos quiseram usurpar a sua glória e o seu poder, se tornaram das trevas, fizeram toda essa maldade. E ele, então, como diz o texto, né, enviou o seu filho, que é a imagem, verso 15, qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para, e ele é antes de todas as coisas subsistem por ele. Então, o que é subsistir por ele? Dependem da existência dele. Todas as forças, não é, de todo o universo dependem do poder da palavra de Deus, que é o próprio Senhor Jesus, né? Glória a Jesus. E aí, irmãos, vamos continuar lendo aqui, porque agora ele vai falar da igreja. Então veja, olha só, irmãos. Então, antes que houvesse qualquer coisa, ele já existia. E tudo foi feito por ele, todos os poderes espirituais, materiais. E hoje, ele é o quê? Verso 18. Ele é a cabeça do corpo da igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele
habitasse, e que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão no céu. Então ele usa Jesus para reconciliar todas as coisas. Aquilo que se perdeu, aquilo que de alguma maneira foi prejudicado pelos anjos. Jesus Cristo traz a paz, a reconciliação, não é? Então veja, hoje nós estamos ligados à cabeça, nós somos os membros e Ele é que governa a nossa vida. Ele é que governa a igreja, Jesus Cristo. Nós estamos ligados naquele que tem todo o poder, não é? Por isso, irmãos, veja só, que é impossível que alguém que esteja ligado nele possa estar vivendo de forma que ele não viveria, de uma forma como ele não ensinou, não é? O Evangelho de Jesus ensina a igreja a ser santa, ensina a cada um de nós a sermos transformados. Então é evidente que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. As velhas manias já passaram, os desejos antigos já passaram, não é? As velhas obras, pecados já passaram, tudo se fez novo em Jesus Cristo, né? Isso tudo é pela fé. Não é? Não quer dizer, irmãos, não quer dizer que não pode haver algum acidente, mas a diferença é que hoje você está sob o governo de Jesus, sobre o reino de Deus, o reino de Jesus Cristo, né? Jesus é que reina sobre a sua vida. Se Jesus reina sobre a sua vida, não é mais segundo a lei. A alma que pecar esta, morrerá. Mas a palavra é bem clara sobre o perdão quando existe o arrependimento, né? Como está lá em 1 João. Então, verso 21, a vós também, que noutro tempo erais estranhos, inimigos no entendimento pelas vossas obras más, agora contudo vos reconciliou no corpo da sua carne pela morte, para perante ele vos apresentar santos, irrepreensíveis e inculpáveis. Se é uma condição. Se. Então, você, ainda que haja algum acidente, ainda que possa acontecer alguma coisa, por você estar no reino de Deus e não debaixo de principados e potestades, não é? Ele vai te apresentar, como está no verso 22, no corpo da sua carne, pela morte, para perante ele vos apresentar santos, irrepreensíveis e inculpáveis, se na verdade permanecerdes fundados firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, do qual eu, Paulo, sou feito ministro. Então, nós temos que permanecer nisso, guardar firmemente a nossa fé, não é? E seguir com aquele que nos remiu, seguir sendo conduzidos pelo cabeça que é Cristo, né? O cabeça da igreja. Vamos lá em João 15 para terminar. Então, o Senhor não cobra de nós, irmãos, que pela nossa capacidade humana nós consigamos alcançar o céu. Nós temos que guardar a fé. Nós temos que guardar a humildade. Guardar uma consciência sincera naquilo que temos aprendido, né? Você ouviu o Evangelho, conheceu a palavra, aquilo ali é a verdade. Então você vai guardar aquilo ali com sinceridade. Quando você se desviar daquilo ali, não importa o tamanho da vergonha, não vai batalhar contra aquilo ali para fazer a sua vontade, para você não dar o braço a torcer, não é? Com orgulho, com vaidade, com soberba,
Não, eu reconheço que eu errei. Senhor, eu errei. Senhor, eu pequei. Mas eu não quero jamais deixar os seus caminhos, né? Então você permanece, você confessa, você se arrepende, você volta, não é? A seguir com Cristo. Por quê? Porque você não está debaixo de principados e potestades que tinham poder para te destruir, que tinha poder para lançar uma maldição, e lançava sobre você, sobre o seu filho, sobre o seu neto. Em Jesus Cristo não existe isso, não é? Porque Ele nos comprou, nos arrancou de lá, não é? Capítulo 15, verso 1 de João. Eu sou a videira e meu pai é toda a vara em mim, que não dá fruto, a tira e limpa toda aquela que dá fruto para que dê mais. Vós já estáis limpos pela palavra que eu tenho falado. Estai em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes. Eu sou a videira e vós, quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podeis. Sem mim nada podeis. Então não é por nós mesmos. Não tem como. Eu só posso dar fruto para Deus estando ligado em Jesus. E sendo limpo. Não é? Sendo limpo. Vamos ler de novo até aqui, desde o começo, verso 1. Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o lavrador. Toda a vara em mim que não dá fruto a tira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Estai em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis. Vamos ler o 6 agora. Se alguém estiver em mim, perdão, eu que errei, de novo. Se alguém não estiver, será lançado fora, como a vara, e secará, e os colhem e o lançam no fogo e ardem. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será glória a Jesus, né? Assim é glorificado o vosso Pai, que deis muito fruto, né? Então, temos que dar fruto, e o fruto é em Jesus. Você precisa estar nele para dar fruto. Você tem que estar nele, você tem que estar ligado nele, né? Então, não podemos esquecer do texto de João, né? Que quando ele fala sobre ser o pão da vida, né? Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, né, permanece em mim e eu nele. Então, que todos nós possamos nos alimentar de Jesus Cristo. Que todos nós possamos pertencer ao reino, né? Porque nós somos transportados para ele. Não é? Imagina você ter um rei e você não fazer nada do que ele manda. Não é? Esse rei não tem autoridade nenhuma sobre você. Você é o quê? Você é tirado desse reino. Não é? Você não pertence ao reino. Porque se o rei manda e você é desobediente, não é? Tem dura serviço, mas se você permanece obediente, entendendo, se colocando diante desse Senhor como o Senhor amoroso que Ele é, que é bom demais ter um Senhor como Jesus Cristo, não é? Que não se ira, que não se vinga, nunca vai te lançar maldição, nunca vai te botar no estreito, não é? A palavra do Evangelho não ensina isso. Então nós temos um Senhor, um Rei maravilhoso, que é Jesus, que Ele possa reinar sobre a minha vida e a sua vida, hoje e para sempre. Amém? Em nome de Jesus. Então,